Quantos vieram aqui para receber a graça de Deus? Deixa eu ver. Deus está neste lugar. Essa noite Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar. Eu sinto cheiro de fogo nesse lugar. Aleluia. Quem não gosta de fogo veio ao lugar errado, né, irmãos? Até aquele que não é pentecostal vai receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite aqui. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Dá para levantar ela? Tá difícil, né, irmão? Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo sem perca de tempo. No livro dos Salmos. Salmo de número 104. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo de número 104. Versículo de número 4. Aleluia. Aleluia. Esteja em oração, irmão. Esteja em oração. Aleluia. Tudo aqui tem que se converter em bênção nessa noite. Tudo. Tudo. Até esse calor você tem que transformar ele em bênção para você hoje aqui. Tudo. Aleluia. Salmo de número 104, versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim no texto sagrado: Ele faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Parafraseando esse texto, no livro da carta aos Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, está escrito assim: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Louvado seja o nome do Senhor. Feche a sua Bíblia, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Isso, diga para ele: aqui é paz. Feche seus olhos. Eterno Deus, eu quero lhe pedir nesta noite algumas coisas antes de começar a pregar a sua palavra. Primeiro, ó Deus, eu quero que o Senhor segure este ginásio. Eu quero que o Senhor segure o corpo dos seus filhos, para que ninguém se machuque. Quero que o Senhor retire o cansaço, todas as toxinas que provocam cansaço. Recebam agora o refrigério do céu. Senhor Deus, sopra a tua brisa suave sobre este lugar agora. Sopra sobre nós a tua unção, a tua glória. Senhor, tira a dor do corpo, tira a dor da alma, para que possamos entrar no céu nesta noite pela porta. Pai eterno, eu ainda quero lhe fazer 2 pedidos, como sempre faço. O primeiro pedido é este: que nesta noite todas as hostes do inferno sejam neutralizadas no nome de Jesus Cristo. Agora, se porventura algum demônio teve a insanidade de vir até Camboriú, que seja queimado pelo poder de Jeová agora. Senhor, o segundo pedido que eu quero fazer é um pedido pentecostal, é um pedido atrevido, ó Deus, como fiz na quinta-feira à noite. Se ainda tem algum crédito contigo no céu, eu quero que o Senhor abra as portas do céu sobre esta cidade agora e mande aqui pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo, ó Pai, que assistem diante da sua glória. Eu quero 2 serafins aqui na tribuna entre esses pastores que aqui estão. Quero 2 serafins do lado de fora pelos irmãos que assistem pelo telão, e 4 anjos destes sobrevoando neste ginásio, esparramando brasas de fogo tirada do teu altar. Aleluia, aleluia. Amém, amados. Os que têm um lugarzinho para tomar assento, tome. Glória a Jesus. O moço lá do técnico de som, deixa aquele fundo abençoado preparado. Amados, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu quero ver para onde é que Deus quer nos levar nessa noite aqui. Senhoras e senhores amados em Cristo Jesus,
Para esta noite eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra revelada para os nossos corações. Como eu disse na quinta-feira, Camboriú não é mais apenas um congresso missionário para as outras nações. Camboriú é celeiro de bênção para toda a nação brasileira. Muitas pessoas dependem desses cultos aqui para poderem caminhar mais um ano inteirinho nos seus lares, na sua casa, porque aqui há liberdade do espírito. Aqui todo aquele que tem cara de delegado fica triste, porque a glória do Senhor desce rasteira sobre nós aqui. E é isso que o Senhor vai fazer sobre nós nesta noite. Nesta noite eu quero pregar debaixo de um tema que o Senhor tem me dado: adoradores do céu e guardiões da terra. Eu quero dizer a todos os gideões desta noite que nós não estamos sozinhos nesta empreitada. Estamos aqui na esfera da terra, estamos aqui com o nosso corpo físico, mas no mundo espiritual que está sobre nós, há uma miríade de Deus, de anjos, preparados para batalhar por todos aqueles que vieram neste lugar aqui. Aquele que entrou aqui doente, vai sair daqui curado. Aquele que veio aqui buscar uma resposta, vai receber de Deus a sua resposta nessa noite. Deus vai mudar ministérios nesta noite aqui. Deus vai trazer para a sua igreja um renovo, e só quem crê nisso, levante a sua mão e adore o nome do Salvador. Aleluia. Amados em Cristo, então prestai atenção. Quando eu olho para o mundo em que nós habitamos, as preocupações humanas, os ataques que ocorrem por todo este mundo, a insanidade da mente do ser humano, a maldade que habita no planeta Terra e a escassez de homens de Deus e mulheres de Deus com coragem de levar a palavra da verdade por todo este nosso planeta, há um desespero que ocorre no meu coração, reflexo do desespero do coração de Deus. Eu acredito que não são apenas os crentes que aguardam uma festa como esta uma vez por ano. Eu quero crer que até Deus fica numa ansiedade tremenda que este congresso aconteça, pastor Marinelson. Sabe por quê? Porque Deus sabe que em um congresso como esse coisas eternas acontecem. Cada crente que sai daqui com autoridade renovada. E eu vou dizer uma coisa a você agora pela fé. Se você acredita, bem, se não acreditar é problema seu. Os demônios que habitam na rua da sua casa, na terra onde você mora, já estão arrumando as malas agora para ir embora. Porque quando você chegar lá, a glória do Senhor vai estar inundando a sua alma. É assim que eu creio, e é isso que vou pregar aqui nesta noite. Agora deixa-me lhe dizer, como eu estava lhe dizendo, se há um mundo desorganizado aqui embaixo, há um reino organizado lá em cima. O reino de Deus é extremamente organizado, pastor Iel. O senhor entende disso talvez melhor do que muita gente aqui. O reino de Deus é um reino extremamente organizado. Aqui na terra, os nossos reinos supõe-se que são organizados. Os nossos presidentes, os presidentes do mundo todo, os estadistas, os chefes de estado, eles supõem que o seu reino é organizado. Por isso eles têm a sua assessoria pessoal, que em geral são ministros, homens com capacidade de ação governamental, homens que têm autoridade sobre causas naturais, sobre causas sociais na terra. E estes presidentes, esses chefes de estados, estão muito bem ajudados por eles. Na realidade, nem todos. Nós conhecemos a escassez do nosso país e sabemos que politicamente o nosso país é um país que precisa de um avivamento espiritual. E oxalá esse ano você use o seu voto para que o Senhor possa lhe abençoar e transformar a cara da nossa nação. Essa nação não pode ter uma senhora como seu Senhor. O Senhor dos exércitos tem que ser o Senhor desta nação. Quem concorda, diga amém. Pois bem, então deixa-me lhe falar aqui sobre o reino do meu Deus. O reino do meu Deus é um reino teocrático. Na realidade o meu Deus não é presidente da república e nem chefe de estado, mas ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E como tal tem também uma comitiva que lhe assiste. Deus tem dois tipos de comitiva que lhe ajudam a organizar o seu reino. Deus tem dois tipos de anjos. Deus tem anjos do céu e tem anjos da terra. Quer ver os anjos da terra? Dê uma olhadinha para essa tribuna aqui. Cada homem que traz aqui no seu peito a plaquinha de pastor é um anjo de Deus da terra. Lá na sua cidade eu não conheço o prefeito, nem o deputado, nem quem mora lá, mas quando você entra na sua cidade, o inferno inteiro sabe que tu é o anjo daquele lugar. E é por isso
isso que o Senhor lhe deu revestimento. Que Deus abençoe os anjos aqui nesta noite. Mas também Deus tem uma assessoria pessoal, peculiar, que são os seus anjos que assistem diante do seu trono. Pastor Marcos, o Senhor vai falar de angelolatria, o Senhor vai ser daqueles que vão idolatrar os anjos. Não, nós não precisamos idolatrar anjo. Primeiro, o anjo não recebe adoração, mas anjo presta adoração ao Deus que fez os céus e a terra. Por que é que o Senhor está pregando sobre isso? Porque eu quero que nesta noite Deus ressuscite em nós o sentimento missionário pentecostal. Quem é pentecostal tem que aceitar a Bíblia por completo. Se crê em língua estranha, tem que acreditar em revelação. Se crê em revelação, tem que acreditar em arrebatamento de sentidos. E se crê em arrebatamento, tem que acreditar que existem anjos de Deus neste lugar aqui, e eles estão por aqui para nos ajudar. Aleluia, olha só o que é que Deus me deu. Eu sei que muita gente, aqueles repórteres do inferno que vêm sempre para sair dando com a língua nos dentes, já estão aí com a caneta marcada na mão para poderem tentar procurar heresias. Eu vou lhe dizer uma coisa: nesta noite Deus não vai tolerar isto. Deus essa noite vai pegar até os críticos e vai envolvê-los em sua dimensão de glória e de graça, porque Deus não admite que pessoas sejam contrárias a esta obra aqui neste lugar. Aleluia. Então prestai atenção no que eu vou dizer. Eu quero que Deus hoje traga para o coração dos missionários que estão aqui, que este mundo de fato, o príncipe dele é o diabo, e de fato o diabo é poderoso, mas o nosso Deus é todo poderoso. É verdade que Satanás tem demônios, mas o nosso Deus tem anjos. E olhe lá, o exército de Deus é maior do que o do diabo, porque Deus tem anjos no céu e crentes pentecostais na terra que podem incendiar este país aqui. Quem é do exército de Jeová aqui? Levanta a sua mão, dê um tapinha no seu irmão assim, dê um tapinha de tu é do exército de Jeová. Se é do exército de Jeová, abre a boca e glorifique o nome. Aleluia, o que Deus vai revelar aqui, daqui a pouco você vai ver crente querer voar aqui dentro, irmãos. Olha que coisa maravilhosa Deus nos deu aqui. Nós não estamos sozinhos aqui nesta noite. Escute o que eu vou lhe dizer. Lendo a Bíblia Sagrada, eu já li esta Bíblia pelo menos 16 vezes, e mais de 600 livros acerca dela. Eu tenho base para pregar o que eu estou pregando aqui. Então vá comendo aí, vá se alimentando. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que o reino de Deus é um reino todo poderoso e eterno, e eu e você fazemos parte dele. E vou lhe dizer ainda mais: ainda que nós cremos, porque a Bíblia diz que os anjos são seres maiores do que nós, dotados de glória e poder, todavia eles existem apenas para ministrar aos servos de Deus que aqui estão. Por maior que seja um anjo, eles não podem fazer o que um missionário faz, pastor Cizino, que é ganhar uma alma. A Bíblia diz que eles quiseram descer aqui, mas Deus não deixou, porque Deus disse: eu já tenho os gideões missionários lá na terra, vocês só vão cuidar deles. Eu quero dizer que você não está sozinho aqui nessa noite. Se a Bíblia Sagrada é verdadeira, a Bíblia diz que ao lado daqueles que temem a Deus há um anjo do Senhor. E se isso é verdade, todos acreditam, dá para imaginar a multidão de anjos que está sobre o céu de Camboriú agora, irmãos. Eu fico imaginando como é que os demônios ainda tentam se aproximar desse lugar. E eu vou mais além ainda, eu tenho uma mente de Cristo. Eu imagino os anjos lá em cima agora, porque eles, se ficarem aqui dentro, está todo mundo apertado. Eles devem estar ou por cima aqui ou em cima. E eu vejo eles olhando para o outro, imaginando eles conversando. Anjos que há muito tempo lá no céu se viam, mas saíram de lá para vir guardar a minha vida e sua. E um olha para o outro e diz: rapaz, quanto tempo faz que eu não te vejo? Pois bem, hoje nós estamos aqui nos Gideões. E quem é que você está guardando aqui? E ele aponta o dedo para a terra e diz: eu estou guardando aquele santo lá, aquele homem que está lá. Há uma chamada de Deus na vida dele, e eu fui escalado para ser guarda-costa dele aqui na terra. Aleluia, crê nisso, dê glória, dê glória. Agora escute, eu li a Bíblia Sagrada e descobri que Deus tem os seus ministros no céu, cada um com uma ocupação divina. E eu tive a graça e a oportunidade de colocar nome neles. Não nome pessoal, mas em suas funções. Olha o que Deus me disse e o que eu descobri. Eu descobri que existe um ministro de Deus no céu, que ele auxilia Jeová na execução do seu governo teocrático na terra. E este ministro, eu coloquei o nome nele de ministro da consolação. Olha para o irmão e diga: da consolação é ele. Pastor Marco, que maluquice é essa? Isso é heresia? Não é, eu vou lhe dizer. Você um dia já recebeu a visita dele, o ministro da... Isso é heresia? Não é, eu vou lhe dizer. Você um dia já recebeu a visita dele, o ministro da consolação. Ele só tem uma palavra na boca dele, meu amado. Ele chega diante do crente na hora da angústia e diz assim: não temas, porque o Senhor é contigo. A Bíblia Sagrada
manifestação dele. E se você não crê, tem que rasgar a Bíblia, porque até Jesus, na hora da angústia, lá no Getsemane, depois que estava totalmente angustiado e agoniado, caiu de joelhos, e a minha Bíblia diz que ele desceu do céu e veio um anjo e o confortava. Há um anjo de Deus para confortar e para trazer para o seu coração a paz. Existem pessoas aqui que não puderam glorificar a Deus ainda, porque não estão se sentindo bem, mas Deus manda o anjo vir aqui dizer: não temas, não temas, não temas, não temas. O Senhor é contigo. A minha Bíblia diz que a nossa irmãzinha Agar, desposada de Abraão, deu a ele um filho. E o que é que Abraão fez depois? Mandou ela embora. E quando ela está no meio do deserto, embora, o menino está lá chorando, não tinha mais pão, não tinha água. A mãe deixa o menino debaixo de uma árvore e sai à distância de um tiro de flecha. E enquanto o menino está debaixo da árvore chorando, Agar está lá com a boca no meio da areia, e do céu Deus olhando, deixando dizer: Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus conhece o sofrimento dos seus filhos, e se Ele não falou com você ainda, é porque você ainda está em fase, em processo de perfeição. Deus está te aperfeiçoando na dor, mas não existe ninguém aqui que esteja longe dos olhos de Deus. E se hoje for o dia da tua vitória, Deus vai fazer com você o que fez com Agar. Lá em cima Deus não suportando ver o grito do menino e a lágrima da mãe, Ele chama quem? O ministro da consolação. E o Senhor diz: desce lá, conforta Agar. E lá vem Ele do céu dizendo: Agar, não temas, não chores. O Senhor ouviu o choro do menino, Ele vai transformar ele em uma grande nação. Aleluia. Me dê um pouquinho de brilho aqui no som, querido. É desse jeito que eu creio. Deus tem ministros para trazer para o seu coração um conforto vivo. Se o próprio Jesus recebeu, quem aqui não quer receber uma visitação dessa? Sabe o que é que a minha Bíblia diz acerca da palavra não temas? São 365 esclarecimentos sobre ela na Bíblia. É um para cada dia do ano. O crente não pode dormir triste. Se tiver tristeza em você, ela vai ter que saltar de alegria nesta noite, porque é todos os dias o Senhor dizendo: não temas, não temas, não temas. E quem crê nisso, dá um glória a Jesus aí. Tenho lido na Bíblia Sagrada que o Senhor tem outro anjo no céu, que eu classifiquei ele como ministro da guarda. Diga comigo: ministro da guarda. Quem é esse, pastor Marco? Esse é aquele que eu e você diariamente chamamos ele de coincidência, de quase. Sabe aquele escorregão, aquele acidente que você quase foi pro Beleléu, aquele lá que você disse: nossa, por um triz. Aquilo não era triz, pastor Nerildo. Aquilo não era uma coisa da imaginação, não foi algo do acaso. Crente não acredita em coincidência, crente crê em cristocidência. Aquilo lá era o anjo do Senhor te guardando, era ele do seu lado, não deixando que Satanás roubasse a sua vida por causa das promessas. A minha Bíblia faz alusão a este anjo várias e várias vezes. Há uma crença judaica que este anjo, ele é muito bonito. Por quê, pastor? Porque ele é a cara do crente. Pedro estava preso na prisão, saiu por libertação de um anjo. Quando chegou na casa das irmãs, as irmãs estavam em oração. Uma menina olhou pela fresta da janela, viu, e não teve nem a alegria de abrir a porta, se emocionou demais. Chegou e disse: Pedro está aí. E as irmãs disseram: não é Pedro, deve ser o anjo dele. Há um anjo, amado, segundo a crença judaica, que ele tem a sua cara, ele é bonito igual você. Deus tirou ele do céu para ficar do seu lado. Por isso que Satanás não pode te tocar. É por isso que a Bíblia diz que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não pode ser atingido. Aleluia. Agora esse ginásio vai envergar, porque eu vou falar um negócio aqui agora que vai mexer com todo mundo. Eu descobri na Bíblia um anjo que é o ministro da saúde. Ministro da saúde. Repita comigo: ministro da saúde. Ai, pastor Marco, olha o que é que tu vai falar. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. É um anjo de Deus encarregado de trazer a bênção da cura para as pessoas. Pastor Marco, isso aí é antibíblico. Não é. A minha Bíblia conta a história de um certo tanque. O tanque estava lá parado, os doentes ficavam em volta dele. Uma vez a cada tempo descia o anjo do Senhor. Ele descia, mexia as águas. O primeiro que caísse lá dentro recebia a cura. Agora deixa eu lhe dizer um mistério. Esse anjo só pode trazer a cura no meio de movimento. Crente parado, com esse olho seco igual olho de coruja, boca travada, língua de aço, não recebe a cura, não recebe o poder de Deus para curar. Aleluia.
Eu estava uma vez pregando na cidade de Campinas, em São Paulo, logo no começo do meu ministério. No meio da mensagem, enquanto eu pregava, entrou um rapaz pela porta da igreja sendo arrastado por duas pessoas. Ele estava de terno, mas estava sendo arrastado. E eu olhei para ele e fiquei com muita pena, mas estava pregando, continuei pregando. De repente, lá pelo final da mensagem, eu escutei um grito, pastor Divonci, mas um grito que mexeu com a minha alma. Mas grito em igreja pentecostal, bispo, é muito simples, é natural. De repente eu olhei para o meio da multidão lá, irmão Mateuzinho, lá vem um cidadão marchando igual soldado. Sabe aqueles crentes que quando recebe o poder se reveste de autoridade, irmão? Ele marcha, dá golpe de kung fu, planta a bananeira, sai correndo, e ele não está nem aí para aqueles que não gostam disso. É isso mesmo. Lá veio ele. Ele veio marchando com a mão aqui, parecia um soldado. Partiu para cima do púlpito, pastor Jonatas. Eu fiquei olhando para ele, todo mundo calou e eu calei também. Ele agarrou o microfone da minha mão, me empurrou para um canto. Eu disse: que camarada, que sujeito é esse? Mas ele estava cheio de autoridade. Aí não dá para tocar num camarada que está cheio de autoridade, né? Ele olhou para toda a igreja e disse: vocês se lembram de mim? A igreja começou a chorar. Pois bem, eu sou filho da irmã Maria ali. Todo mundo orou por mim. Eu estava no último estágio da meningite no hospital hoje. Os meus nervos não respondiam mais nada. Eu entrei aqui babando, nem falar eu conseguia, porque até o nervo da língua não funcionava. Hoje de manhãzinha, o médico reuniu com a minha mãe e disse: leva o teu filho para casa, porque ele vai morrer lá, não há mais o que fazer por ele. E ele disse assim para a mãe dele e para o médico, no meio daquela língua toda torta, ele disse: doutor, eu vou para a casa da minha mãe sim, mas antes, hoje à noite eu vou na casa do meu pai, porque o meu pai vai manifestar a cura. O médico chamou a mãe e disse assim para ela: mulher, já começou a atacar a mente dele, ele já está ficando louco, é isso que a meningite faz. E ele disse: irmãos, eu entrei aqui dentro, eu só escutei grito, eu nem vi quem é que estava pregando, porque era tanta dor, e eu sentei bem na pontinha do banco, e enquanto eu ouvi o grito todo, no meio das dores, eu falei com Deus em espírito: Deus, o Senhor não é o Deus que cura, o Senhor não é o Deus que traz saúde, faz um milagre na minha vida. Ele disse que a oração não demorou mais do que 1 minuto, ele sentiu um calor do lado esquerdo dele, ele curvou o olho, ele começou de baixo, olhou para cima, um homem vestido de branco pegando fogo, estava pegando fogo literalmente. Ele colocou a mão na cabeça dele e ele disse: quando ele tocou a minha cabeça, começou a destravar todos os meus nervos, e eu fui sentindo uma alegria. Eu saltei e estou aqui dando testemunho para dizer que Jesus cura. Eu vou lhe dizer uma coisa pela fé: o ministro da saúde de Deus está fazendo uma visita aqui nos Gideões. Só que ele só vai onde há avivamento, ele só desce onde há desejo de receber, ele só vai onde há movimento. Se ele gostasse de lugar parado, ele ia para dentro de um cemitério. Se ele gostasse de lugar em silêncio, ele tinha deixado lá na igreja católica romana. Ele só pode descer aqui se houver movimento. Onde tiver um crente se movimentando aí, você pode receber a presença dele. Deixa Deus te visitar. Meu Deus. Agora olhe para o seu irmão e diga assim para ele: agora aperta o cinto, porque vem chumbo grosso aí. Eu descobri lendo a Bíblia que tem um anjo, pastor Caleb, que eu nunca quero encontrar ele. Não quero que ele visite a minha casa, não quero que ele passe uma vistoria na minha cidade. Eu coloquei o nome nele: ministro do juízo. Ministro do juízo. Dá para repetir: ministro do juízo? O que é que esse faz, pastor Marco? Esse não ri, não conversa, ele executa. Ele é guardião da santidade de Deus. Ele é guardião dos ungidos de Deus na terra. Se tocar no ungido do Senhor, tu vai se ver com ele. E não é porque eu sou menino, tenho 29 anos de idade, que você vai me tocando assim de qualquer maneira, não. Não vá pela embalagem. Por dentro há um homem de Deus aqui consagrado ao ministério.
Se tocar no meu ministério, você vai se ver com ele. Um dia esse anjo entrou lá no Egito. Casa que não tinha marca do sangue, ele matou todos os primogênitos do Egito. Só existe uma coisa que faz esse anjo recuar quando ele chega: é a marca do sangue de Jesus. E a marca do sangue só está sobre pessoas que estão perdoadas. Quem não está perdoado pode se fantasiar de crente, pode ter carteirinha de toda a convenção, de todas as igrejas do mundo, mas se não tiver a marca do sangue sobre ele, está na lista deste anjo. Qualquer dia desse, Deus vai passar lá e o Senhor vai tomar conta. Este anjo não brinca em serviço, não respeita a autoridade de rei da terra. Pode ser Davi, pode ter feito o Salmo 23, pode ter feito vários salmos. Pecou, vai se encontrar com ele. Davi cometeu vários pecados. Talvez o mais simples dele foi aquele que ele se orgulhou e contou todo o povo. E nem por isso Deus deixou de tocar nele. Davi se desesperou quando olhou para o céu e viu esse anjo com a espada apontada para Jerusalém. Nem Davi, com toda a pompa que tinha, com toda a graça que tinha diante de Deus, escapou dele. Sabe o que é que Davi teve que fazer? Teve que levantar um altar às pressas. Teve que sacrificar a Deus e jogar o seu rosto no pó. Aí Deus olhou para o anjo e disse: pode guardar a espada. Davi se arrependeu. Sabe a minha oração nesta noite? Não me tenha por mal. É que Deus envie este anjo para fazer uma visita nas nossas igrejas. O senhor é maluco, pastor? Esse anjo só trabalhou no Velho Testamento. Você não conhece Bíblia. Quem foi que matou o rei Herodes? Por não dar glória a Deus. Quem matou Ananias e Safira já na época da graça? Não é tempo de brincar. Não é tempo de levar uma vida lá vão ter. Crente foi chamado para duas coisas: servir a Deus, pregando o evangelho, ganhando almas, e aguardar o retorno do Senhor em santidade. Santidade é um padrão de vida que Deus escolheu para a sua igreja. Não adianta ter posição e não ter santidade por dentro. Você pode enganar os homens que estão na terra, pode enganar a mim, pode enganar a sua mulher, o seu marido, pode enganar o seu pastor, pode enganar a sua presidência, pode enganar a todos, mas não dá para enganar um Deus que enxerga o ser humano por dentro. Este anjo do juízo está correndo a terra, está correndo a terra. John Lennon um dia chegou diante das câmeras, pastor Reuel, bateu no peito e disse: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar o pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai, esse é em nome do Filho e esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar. O Senhor está me dizendo que tem um monte de gente aqui com medo desse anjo. Não precisa ficar com medo. Confessa. Abre a boca e confessa.
Olha para o seu ministério e vê se não tem chamado, entrega a carteirinha, entrega a credencial, mas não fica onde o Senhor não te estabeleceu. Deixa Deus tocar na sua vida, mas não permita que este anjo te fulmine. Mamonas assassinas. De cópias de discos vendidos. Alvo, crianças. Tocou na santidade de Deus, porque as crianças são a santidade de Deus. Jesus disse: para entrar no céu tem que ser como elas. A Bíblia diz: da boca das crianças sai o quê? E as crianças estavam falando o quê? Palavrões. Pior, quem era o Dinho? Era da Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos. Vendeu a comunhão dele. Daqui a pouco vai sobrar para os cantores aqui. Daqui a pouco eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não venda a sua comunhão. Não venda. Não venda. Não venda. Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro. Dizem por aí que todo homem tem seu preço. Nós temos que ser diferentes. Nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. O piloto do avião deles era meu vizinho lá na minha cidade, Jorge Luiz. Camarada conhecia tudo de pilotagem de avião. A esposa dele estudou com a minha esposa. Conhecia de tudo sobre pilotagem de avião. E até hoje há uma interrogação: o que aconteceu ali? Para os homens, eu sei o que aconteceu ali. O avião estava no céu, região do ministro do juízo de Deus, lá na Serra da Cantareira. Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. O anjo pôs o dedo no manche, e Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. Pastor Marco, mas Deus não é amor. Deus é amor, mas é juízo também. Deus é justiça. E Deus vai começar a trabalhar pelos pequeninos que frequentam esse lugar. Eu recebi centenas de e-mails de pessoas que queriam vir para essa festa, mas o pastor não deixou, ameaçou excluí-los. Essas pessoas não sabem quem é que estão tocando, amados. Pensam estar boicotando uma festa, mas estão tocando no próprio coração de Jeová. Mais cedo ou mais tarde você vai ouvir coisas por aí. O Espírito do Senhor está trabalhando para arrebanhar um povo, para que este povo faça a obra missionária com perfeição. Mas missionário sem fogo não presta para nada. Tem que receber poder e acreditar em milagre. Levante as duas mãos para o céu. Só quem tem a marca do sangue faz assim, ó. Senhor, onde houver uma mão com a marca do sangue, onde houver uma mão levantada chacoalhando com a marca do perdão, tira este nome da rota do anjo do juízo e coloca na frente deste homem, dessa mulher agora, logo um serafim de fogo para queimar os lábios dele agora. E onde houver algum pecado, que seja agora extirpado e receba a glória. Deus, abaixe a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Sacerdotes de Deus, vamos voltar a crer em coisas espirituais.
Vamos voltar a acreditar em tudo que a Bíblia tem, um pacote completo. Deus está nos guardando. A igreja crê nisso, diga amém. Tome o seu assento por um momento. Aleluia. Alertando ainda. Eu preguei numa cidade há pouco tempo agora do estado do Paraná. E fui recepcionado por um homem de Deus ali. E ele veio, me abraçou, me beijou, me levou para o hotel, me levou para a gente jantar. E um dia que estavam sozinhos, ele começou a chorar. E ele disse: o senhor me perdoa? Homem de cabelos brancos. Eu disse: lhe perdoar por quê? Porque eu toquei no seu ministério, pastor Mar. Uma vez se levantaram para lhe proibir de pregar no nosso estado. E eu estava junto. Eu disse que o senhor era menino, era impulsivo, precisava de uma correção dura. Isso me custou 2 meses sem agenda. Na metade do segundo mês eu vi a minha filha me pedir leite, eu não tinha para comprar. E eu fui para o meio do mato orar. Foi a primeira vez, e eu espero que seja a última, que eu pedi a Deus: Deus, eu quero justiça. Porque se tocar em mim eu tenho estrutura, mas tocar na minha família, qualquer homem faz o que for possível. E ele chegou em mim chorando e disse: na semana seguinte que eu levantei para falar de ti, câncer na garganta. Eu queria que o senhor orasse para Jesus arrancar isso de mim. Eu chorei com ele sem saber o que dizer. Pastor, o senhor está jogando praga? Não, não estou jogando praga. A Bíblia diz para não tocar nos ungidos do Senhor. Vamos prosseguir. Chega de tristeza, vamos dar um sorriso. Vamos dar um sorriso, diga ufa. Diga comigo, ufa. Estou livre da espada desse anjo. Tenho lido a Bíblia e descobri outros ministérios. E eu descobri um aqui agora, que esse, a Bíblia dá nome do anjo: ministro da comunicação. Diga comigo, da comunicação. Quem é ele, pastor? A Bíblia chama ele de Gabriel. Gabriel. Gabriel é o anjo de Deus que comunica coisas extraordinárias e importantes para revolucionar. Deus usa profetas, mas quando a coisa é muito séria, para que não seja julgado profecia, o próprio Deus manda Gabriel para vir conversar com quem é que seja. E eu acredito que ele ainda vive e existe. E eu não duvido que ele possa vir aqui hoje e trazer uma mensagem para ti, companheiro, dizendo que Deus vai lhe dar aquela cidade, aquele país, aquela nação. Eu não duvido que ele possa visitar você, crente, que até hoje está no anonimato, está lá no fim da fila. Deus pode trazer uma mensagem para você, inverter a fila, você lá de trás amanhã estará pregando aqui nesse púlpito, glorificando a Jesus. Gabriel tem muitas qualidades, ele traz mensagens de Deus ao povo, sempre coisas especiais. Foi ele que trouxe a mensagem do nascimento do Batista. Passado tempos ele veio e trouxe a mensagem do nascimento de Jesus. Maria estava lá na sua casa arrumando a roupa, sendo desposada por José, e lá aparece ele dentro do quarto dela. Ele olha para ela, quando ela se apercebe, ele diz: Maria, bendita sejas tu entre as mulheres. Ela se assusta, porque sabia que a saudação do judeu não era essa. O judeu chega e dizia Shalom Adonai. E ela pergunta: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus. E Deus mandou vir trazer um recado para você. Você foi escolhida para ser a mãe do Messias. Você a partir de hoje dará à luz a um filho. E Maria grita: mas como? Eu não conheci homem. Fique tranquila, a sombra do Onipotente te cobrirá. Tu serás cheia do Espírito Santo, e tu trarás ao mundo o Salvador. Ele comunica coisas. Ele só não faz uma coisa: ele não guerreia, ele não briga, ele é de paz. É um anjo de Deus que só comunica revelações. Lá no passado, um dia ele foi levar uma comunicação para Daniel. Daniel orou 21 dias até receber a resposta. 21 dias depois aparece Gabriel se explicando: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia.
Só teve um contratempo. Eu saí do céu e para vir na esfera da terra, passei próximo ao abismo. Passei perto das regiões celestes onde estão os demônios. E o príncipe do reino da Pérsia me prendeu. Gabriel não é de briga. Estava lá preso por demônios. Aqui embaixo Daniel de joelho. Aqui em cima Gabriel preso. E lá em cima no céu, Deus não parava de escutar o choro de Daniel e não via Gabriel na presença dele. 21 dias depois, eu imagino que Deus não suportou mais ouvir o grito de Daniel. E Deus bradou do céu: cadê Gabriel? E alguém deve ter dito: Senhor, pelo tempo que faz que ele foi, deve ter acontecido alguma coisa. E Jeová então, pelo seu poder todo, aponta para um lugar no cosmos e aparece a imagem: Gabriel preso por demônios. Aí Jeová foi muito irado, irmão. Quando Deus fica irado, sai da frente todo o inferno, capeta, demônio, homem, sai da frente. E eu imagino Deus olhando: prenderam o meu ministro da comunicação, porque sabe que ele não é de guerra, sabe que ele não é de briga. Então eu vou mandar alguém mais poderoso que ele. Cadê o meu ministro da guerra? Os anjos devem ter tremido todos. Lá vai Deus: onde está o ministro da guerra, com a espada flamejante nas mãos? E lá vem cortando o céu em fogo puro. Para diante de Jeová a figura daquele másculo grande, alto, com espada na mão. Eu imagino o rosto em cor de bronze, cabelo de fogo, com voz de trovão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, pronto para batalhar por ti, pronto para fazer coisas por ti. O nome dele é Miguel. Pois não, Jeová, o que é que o senhor precisa? Miguel, querido, como é que está a espada? Está afiada. O que é que o senhor precisa de mim, Senhor? Dê uma olhadinha lá embaixo. Aquele é meu servo Daniel, está de joelho há 21 dias. Aquele ali é teu irmão, Gabriel. Está lá, é de paz, não guerreio. Os demônios prenderam ele. O que é que o senhor quer que eu faça? Não muita coisa. Mata todos os demônios. Corta pelo meio, arranca a cabeça, fura a barriga, arranca as asas e joga eles no limbo do abismo, para nunca mais saírem de lá. Porque quando um justo está de joelho, Deus coloca os anjos para guerrear. Quer que eu lhe diga uma coisa? Tem crente aqui orando, não há um dia, nem há 20 dias, mas há anos. E eu não sei por que a sua oração não desceu até agora com resposta. Mas se for algum demônio travando, irmãos, nem que Deus tenha que mandar Miguel aqui nessa noite. Se Deus não mandar Miguel, ele vem pessoalmente, sentado nas asas de um querubim. Mas a vitória será tua. Tu não crê nisso não, é? Aí, eu sou pentecostal, me perdoe. Escuta aí, eu estava pregando no Rio de Janeiro. Cadê os cariocas aqui? Terra de fogo e de glória, de monte e oração. Estava pregando lá um dia, e eu cheguei numa reunião lá de pastores e vi um pastor desse tamanhozinho assim, palitozinho com risco só atrás. Escuta aí, eu estava pregando no Rio de Janeiro. Cadê os cariocas aqui? Terra de fogo e de glória, de monte e oração. Estava pregando lá um dia, e eu cheguei numa reunião lá de pastores e vi um pastor desse tamanhozinho assim, palitozinho com risco só atrás, mas do lado dele 2 homens do tamanho do pastor Caleb, um na esquerda e outro na direita, grandão. E eu disse: irmão, que mistério é aquele ali? O irmão disse: pastor, mas aquilo é segurança dele. E eu olhei pela roupa daquele homem pequeno, mas aquele homem não tem dinheiro nem para andar de circular, como é que tem dinheiro para pagar a segurança? Quem disse que ele precisa pagar, pastor? Porque me conta a história, pastor. Esse homem um dia estava orando e Deus mandou ele subir num dos morros do rio. Vai pregar o evangelho lá de noite. Ele foi subindo, pegou aquela bíbliazinha rota, botou debaixo do braço, parou no pé do morro e foi subindo. Lá na frente, 2 bandidos parou ele, colocaram o revólver na testa dele, na fonte dele, e disse assim para ele: ô Bíblia, tu não sabe que aqui não é hora de passar? E ele baixinho, todo baixinho, invocado. Vocês sabem disso?
Um dos bandidos disse: prepara aí, crente, faz a tua última reza que tu vai morrer agora. O irmãozinho ficou irado, irmão, ficou cheio do Espírito Santo. Pastor, crente quando fica irado, fica cheio do Espírito Santo. Se for ira contra o diabo, ele fica. Aí uma queixada na mão dele é metralhadora para matar 1000 soldados. Aí não tem mais nada que seguria. Ele levantou a mãozinha aqui, catou o cano do revólver e disse: tu quer me matar? Virou a cara e botou na testa. Deu tiro aqui. Só que antes do senhor apertar esse gatilho, meu Deus te mata nesse lugar. Crê nisso, irmão? Então dá um glória! O outro bandido se acalmou, virou para o outro que estava com o revólver e disse: não, mano, você não vê que esse crente é doido? Qual é o maluco que cata no cano do revólver para tirar alguém de matar ele? Rapaz, deixa ele, é crente, é daqueles crentes que fica de noite, de madrugada, olha aí de terno, de madrugada, vindo para o monte, vindo para cima do morro perigoso. É louco, deixa ele. Soltaram ele e o camarada disse: ô Bíblia, pode ir embora. Mas se voltar por esse caminho, a gente vai se acertar. Lá saiu o baixinho todo empolgado, peito empinado, pastor Abílio, toda massa. Saiu andando, venceu o inimigo. O cidadão que estava com o revólver não gostou. Viu que ele saiu arrogante daquela situação e falou com ele: eu vou matar esse atribulado. Ele gritou assim: ô Bíblia, se fizer isso de novo eu vou te matar. O irmãozinho travou as duas pernas. Fez assim: Deus, quem é esse incircunciso para falar que vai me matar? Ele pensou em virar e repreender no nome do Senhor Jesus. Quando ele virou e foi apontar o dedo, ele disse que não viu mais nada, irmãos. O céu ficou branco como o dia. Anjos começaram a descer do céu. Um anjo, disse ele, desceu em cima do bandido com a arma, pôs a mão por sobre a cabeça e uma espada no pescoço e olhou para ele e disse: santo, tu quer que mata agora ou mata depois? Crê nisso, pastor? Então dá glória a Deus aí. Não mexe com crente cheio do Espírito Santo. É colocar a mão no marimbondo, irmão. É colocar a mão numa caixa de abelha. Crente cheio do Espírito Santo, ele cospe fogo. Onde ele toca, sai fogo. Até o pé dele tem fogo. Tem fogo. Meu Deus. O irmão caiu de joelho lá e disse assim: Senhor, não mata não, tem misericórdia deles. E os dois bandidos caíram no chão sem saber, porque eles não viram nada. Começaram a tremer, caíram para o chão, jogaram a arma para um canto. O baixinho foi lá, chutou a arma para um canto, olhou para ele e disse: o que foi, companheiro? Ele disse: eu não sei. Você olhou para cá, seu rosto resplandeceu, e eu senti um negócio aqui por dentro, uma vontade de ser igual a você. O que é isso? Isso é Deus. Hoje os dois bandidos é segurança dele. Onde ele vai, vai os dois atrás dele. Deus essa noite vai fazer até isso com você. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Os adoradores do céu são guardião dos crentes na terra. É por isso que crescemos. Mas eu fiz toda essa história bonita para chegar aqui no penúltimo ministro. Prepara o lenço agora para chorar. Eu quero falar sobre o ministro que foi destituído do seu ministério.
poderoso de todos, porque ele era ministro do louvor, ministro da adoração. A função dele era chegar diante dos santos anjos e com o seu olhar de amor e ternura faziam com que os seres angelicais entoassem cânticos a Deus. Palavras como aleluia, amém, glórias a Deus, que soam como música. Eu não duvido que tenha sido ele quem tenha criado. Ele tinha um nome belo, era Lúcifer, anjo de luz, aquele que refugia com a luz do Senhor. O ministério mais poderoso de todos, porque Deus existe para ser adorado e reverenciado. Deus não existe para outra coisa, Ele é sempre eterno. E se tem uma coisa que Deus não pode fazer, escute isso. Existe uma coisa que Deus não pode fazer, é se adorar. Deus não pode chegar na frente do espelho e dizer: eu me adoro, porque eu sou eterno e grande. Deus não pode se adorar. Deus precisa que outros o adorem. Barulho pode incomodar homens, mas deixa Deus de pé no trono dele, com um coração desse tamanho. Lúcifer, querubim ungido da guarda. No original, aquele que guarda a adoração, era o maestro do coral do céu. Sabia como agradar a Deus. Olha para o seu irmão e diga: quem adora sabe adorar a Deus, sabe agradar a Deus. E eu imagino ele quando queria ver um sorriso colgate nos lábios de Jeová. Ele chamava um serafim e dizia: entoe aí aquele cântico: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia das glórias. E era isso que ele fazia todos os dias. Um dia, sabedor de que quem adora resplandece, de que quem faz alguma coisa para deixar Deus feliz, ele aparece. Ele foi ficando grande, grande demais, grande demais. E ele ofuscou o brilho da glória de Deus, da visão de uma terça parte dos anjos do céu. Desvirtuou a atenção dos anjos para ele. E a Bíblia diz no livro de Isaías: e ele pensou consigo: subirei às alturas, acima do trono de Deus exaltarei o meu. Contudo, diz a Bíblia, serás derribado para baixo. Eu penso que só houve um outro dia triste como esse para Deus: o dia que Adão pecou. Consegue imaginar aquele que Deus depositava confiança? O próprio Deus deu testemunho dele: não existia outra criatura como você, que pisava em pedras afogueadas, a mais bela de todas. E Lúcifer cravou a faca nas costas de Deus, traindo-o, e caiu. Pode imaginar o céu por um momento de silêncio, sem barulho, sem grito, sem anjos cantando e tocando suas harpas. Pode imaginar um Deus sentado no trono em prantos. Foi isso que aconteceu lá. Pode imaginar os outros anjos chegando desajeitadamente na frente de Jeová, falando: Senhor, o Senhor quer que eu cante para ti? Consegue imaginar Miguel dizendo com aquela voz máscula: Senhor, quer que eu canto para ti? O Senhor dando um sorrisinho assim, dizendo: obrigado, meu filho, você não nasceu para isso. Gabriel, cordial, cavalheiro, um gentleman: Senhor, queres que eu faça alguma coisa? Obrigado, Gabriel, você nasceu para outra coisa.
repente no céu, no meio da tristeza, um lampejo de glória. Imagina o Jeová ficando de pé no trono e gritando bem alto: tive uma ideia. E alguém pensa, os anjos se tocam, quem é que ele vai escolher? Quem é que ele vai nomear para ficar no lugar de Lúcifer? Quem será? Eu? Tu? Ele? E de repente Deus diz: prepare minha carruagem de fogo, que eu vou sair do céu agora por um momento. Para onde é que o Senhor vai? Eu vou lá no Éden que eu criei na terra. O que é que o Senhor vai fazer lá? Eu vou fazer um novo adorador. Vou fazer um novo ministro. Pode imaginar Deus chegando lá no Éden, majestade de branco em glória reluzente. Deus indo lá nas águas de um ribeirão, arregaçando as mangas da sua orla, dos seus vestidos, cravando a mão no barro, na argila, sentando numa pedra e começando a moldar uma criaturinha, um bonequinho de barro. Os anjos assistindo de um lado, Satanás e os caídos do outro. Deus endoidou, o que ele está fazendo ali? E Deus fazendo e sorrindo. Felicidade, aquilo que uma mãe sente quando está para gerar um filho, era aquilo que ele estava sentindo enquanto fazia aquele boneco. O boneco estava pronto, deitado no chão. Jeová se inclina na terra, põe a boca dele na boca do boneco e faz assim. Pode ver a criaturinha despertando do sono, esticando os braços, olhou, viu aquele ser brilhando. O ser com um sorriso é uma chips aqui. A criaturinha levantando os braços, qual será a primeira palavra que ele falou? Papai. Jeová estendendo as mãos dizendo: tu és meu filho. Aí Deus fez você. Deus me fez. E Deus nos colocou no lugar de Lúcifer. Para quê? Para adorar. Aí Deus fez você. Deus me fez. E Deus nos colocou no lugar de Lúcifer. Para quê? Para adorarmos o nome dele. Aí vem esses demônios, essas desgraças do inferno, que não gostam que crente grite, que crente pule, que abra a boca, que faz a goelinha dele balangar lá dentro, que levanta a mão, levanta o pé, não gosta. Não sabe que quando alguém faz isso, Deus fica de pé lá em cima. Faz alguma coisa para adorar o nome dele. Dá um grito, pula com o pé só, voa, cai para trás, seja arrebatado, mas deixa Deus feliz. Onde estão os adoradores? Adore. Até os mundos recebam a cura para glorificar o nome dele agora.
Aleluia. Aleluia. Olhe para cá, pequenino. Olhe para cá, grande. Eu falei sobre os anjos apenas para chegar aqui para falar do nosso ministério. Quando qualquer um de vocês aí dessa plataforma abre a boca para cantar, quando qualquer um dos pequeninos aqui, por mais desafinado que seja, abre a boca e começa a dizer: foi na cruz onde um dia eu vi. Ramanashura canta labadá. Deus levanta do trono e faz assim, ó. Não se venda. Músico, cantor, não se venda. Não venda a sua alma para gravadoras que só querem você como produto e não como adorador. Não se venda. Aquela menina falando do Raul Gil aqui, até algum tempo atrás eu estava orando dizendo: Deus, o Senhor tem abençoado o programa do Raul Gil. O Senhor me repreendeu um dia na madrugada, dizendo: isso é um engodo de Satanás, porque a maioria dos crentes estão indo cantar lá, estão indo lá mostrar o talento, sob a palavra de que ali é um lugar que a porta estava fechada para o evangelho, agora está aberto. Pegue o primeiro menino, Robson Monteiro, crente da igreja do Evangelho Quadrangular, veja o CD dele agora, vá ouvi-lo. Está cantando para o mundo. Satanás está pagando o mesmo preço que pagou para tirar Elvis Presley da igreja. Não se venda! Não se venda! Não se venda. O que Deus te deu não tem preço. Pastor, mas eu queria multidões. Entenda, a Bíblia diz que Deus constituiu um para 10, outro para 100, outro para 1000 e outro para 10.000. Isso não é questão de posição, isso é questão de chamada. Entenda isso, entenda isso. Fique onde Deus te colocou no tempo dele, Ele vai te colocar aqui. Pelo amor de Deus, não passe com a carruagem na frente dos bois. Satanás está dando gargalhadas de você. Ele está te comprando por um preço na sua comunhão, porque ele sabe que você ocupa hoje o lugar dele. Quer vencer ele hoje, músico? Os cantores, levante as duas mãos para o céu. Diga comigo: eu não me vendo. Os pregadores e pastores também, somos ministros. Diga: não me vendo. Minha comunhão não tem preço. O que Deus me deu não tem preço. Fique Satanás irado, mas eu não saio da minha posição. Se falou de coração, receba a presença de Deus. Shhh! Cassiane, Lauriette, irmão Júnior, venha se preparar para cantar aqui. Aleluia. Nikandaradai chamais tekovenerg rabiasute neganahashai garabasterg turimikanta nebrianai roupa chica nagasteca magaraha rakatachataka pakatarabakarama roupa narabalabasha. Ixi. Aleluia! Deus está tratando na alma. Você é adorador, você é adorador, você é adorador, você é adorador, você é adorador. Uma palavra da sua boca bota o inferno inteiro para correr.
Senhor Jesus. Tudo que roubou a adoração dos meus lábios, eu coloco nessa mão. Fecha a mão, levante para cima. Olha para o irmão do lado e diz: dá licença, eu vou entrar no céu agora. Dá para falar isso aí, pastor? Diga: dá licença, companheiro. Eu sei que temos ética, mas a ética do Espírito é diferente. Levante aí. Vou contar até 3, tu vai jogar no chão e pisar em cima. E não tem Satanás que vai ficar de pé aqui. Deus está quebrando tudo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. 2, 3, joga no chão, pisa em cima. Jesus chegou. Prepara lá, Paulo Júnior, prepara lá. Lá nas bodas de Caná. Elaine, cadê Elaine? Prepara lá, Elaine. Olha aí, a poeira sobe e a glória desce. Deixa Deus descer aqui. Deixa Deus bradar. A água transformou. Meu Deus. Em Betânia, seu amigo ali morreu. Receba. Mas Receba uma Jesus unção para adorar. Receba. Lázaro ressuscitou. É sempre assim. Ai, meu Deus. Quando Ele quer agir. Quando Deus está presente, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça e não falta unção. Quando Ele está neste lugar, e quando Ele chega, a igreja canta, não resiste, levanta, Ele está na festa. É só glorificar. Então glorifica, 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 glorifica. Jesus presente na festa aí. Então glorifica, 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 glorifica. Ele está neste lugar. Meu Deus, Deus está arrebatando. Ai, Jesus. Cadê a comitiva de Boston? Cadê os de Boston? Levante a mão aí. Nós sabemos o que é anjo. Vai tocar. Receba o movimento deles aí. Já! Sua vida vai morrer fácil e dela mandar a Ramanai. Jesus, Ele está. Eu sei que você pode sentir agora andando por aqui. Glorifica o seu nome. Sua bênção vai chegar. É sempre assim. Adore, 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 adore. É sempre assim. Quando Ele quer agir. Adore. Quando Deus está presente, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, Não falta peixe, não falta pão, não falta graça e não falta unção. Quando Ele está neste lugar, e quando Ele chega, a igreja canta, não existe, levanta, Ele está na festa. É só glorificar. então glorifica, 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 glorifica. Então glorifica, 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 glorifica. Ele está neste lugar. Então glorifica,
para cá. Eu vou lhe pedir para fazer uma coisa agora. Eu recebi essa direção de Deus, mas tem que me obedecer, até no púlpito. Todos. Quero que você escolha uma pessoa para ficar cara a cara com ela. Dá para virar? Vira e fica cara a cara com ela. Aqui no púlpito também. Depois do Júnior, Paulo canta. Depois do Paulo, Anani. Eliane Silva está aí, prepare. Noemi Nonato. Levante as duas mãos agora. Levante as mãos, não toque na pessoa ainda. Olhe nos olhos dela e diga para ela: eu sou adorador, eu tenho autoridade. Onde eu tocar, Jesus pode operar milagres. Crê? Diga para o irmão: crê? Então levante as mãos. Toque sobre ele com fogo, mas toque agora.